Finalmente você vai entender o porquê do indutor atrasar a corrente. Você já deve ter ouvido por aí que o capacitor atrasa a tensão, enquanto que o indutor adianta a tensão. Na prática não é bem assim. O indutor ele atrasa a corrente. Se olhar a tensão em relação à corrente, realmente ela vai estar adiantada. Mas foi a corrente que atrasou e não a tensão que adiantou. Isso inclusive é utilizado para definir o fator de potência quando ele está indutivo ou capacitivo, sendo chamado de fator de potência atrasado ou fator de potência adiantado. Eu não gosto muito dessa maneira de chamar porque pode acabar gerando confusão. Acho bem mais fácil falar fator de potência indutivo ou fator de potência capacitivo, e assim eu garanto que eu vou ser entendido. Então esse vai ser mais um daqueles vídeos para quem realmente gosta de elétrica e gosta de entender o porquê das coisas, como que funcionam as coisas. Esses vídeos não costumam gerar resultados tão bons aqui para mim, mas eu gosto de fazer, então acabo insistindo neles. Se você também gosta de entender o porquê das coisas, de vídeos mais detalhados, um pouco mais longos também, por favor, deixa o like e deixa um comentário também para me ajudar. A maneira mais didática de estudar um conceito de elétrica ou conseguir entender o comportamento de um circuito é primeiro analisar esse comportamento em corrente contínua e depois você migra para a corrente alternada se esse for o seu interesse. E é isso que nós vamos fazer aqui. Imagina que nós temos um circuito alimentado por uma fonte de tensão contínua. Esse circuito tem um ponto de conexão que de momento ele está em aberto, mas depois a gente vai fechar ele também. E nesse mesmo ponto de conexão nós temos um medidor que vai ler tensão e corrente. O que vai acontecer quando eu alimento essa fonte aqui? Com o circuito aberto, nós teremos a mesma tensão que está na fonte, ela vai estar aqui também nesse ponto de conexão. Então a tensão ela vai ser máxima, né? A máxima tensão que a fonte está fornecendo. Enquanto que a corrente, ela pelo contrário vai ser mínima, porque o circuito está aberto, então não tem circulação de corrente. Agora, imagina que eu faço um curto aqui. O que vai acontecer? Se tem um curto, não tem diferença de potencial. Então a tensão que tinha aqui, ela vai a zero. Enquanto que a corrente pelo circuito está fechado, ela vai aumentar e vai ser toda a corrente que o circuito aqui puder fornecer, né? Já que o circuito está fechado sem nenhuma restrição. Agora, se eu coloco um resistor, por exemplo, colocar um resistor aqui. Se eu colocar um resistor, nesse caso, como é um circuito que não tem mais cargas em série, a tensão que está aqui na fonte vai ser a mesma tensão do resistor, então a mesma tensão, a corrente ela vai ser limitada pelo resistor e vai variar também de acordo com a tensão que está na fonte. Se mantiver estável e a resistência for fixa também, nós teremos aqui uma circulação de uma corrente fixa que pode ser facilmente calculada. Agora, se eu fizer o seguinte, se eu instalar, ao invés de um resistor ou um curto-circuito, eu colocar um indutor aqui. O indutor ele se comporta de uma maneira bem diferente. Também é possível prever o comportamento dele, ainda assim dá para calcular as grandezas aqui, dá para calcular a tensão, dá para calcular a corrente. A diferença é que o período transitório ele é muito mais dinâmico no caso dos indutores e capacitores. Quando eu tenho a energização dessa fonte aqui, ou quando eu tiro a alimentação dela, ou quando temos uma variação da tensão, quando a tensão ela vai se elevando, ainda que nós não desliguemos essa fonte, que ela se mantenha ligada, mas se ela ficar variando entre 12 e 24 volts, por exemplo, durante essa variação de tensão nós teremos um comportamento dinâmico aqui nesse indutor, e é isso que a gente vai estudar, porque isso é muito importante em vários, tanto na eletrônica quanto na elétrica, correção de fator de potência. Enfim, isso aqui é um conhecimento muito importante, é isso que a gente vai estudar nesse vídeo. Como o negativo está desse lado aqui da fonte, o que acontece na prática? A carga positiva, o que é? É a ausência de elétrons, né? Apenas os elétrons se movem, os prótons não se movem. Os prótons, que são as cargas positivas, eles não se movem. Então, na verdade, quando eu tenho positivo é porque está faltando elétron, né? Está sobrando próton e faltando elétron. E aqui, quando eu tenho negativo, é que está sobrando elétrons. Então, a corrente, o sentido real da corrente é saindo do negativo e vindo aqui embaixo buscar o positivo, né? Os elétrons vão sair daqui e vão entrar aqui pelo positivo. Esse é o sentido real, que é diferente do sentido convencional. E do ponto de vista da corrente aqui, nós teremos várias linhas de campo no sentido anti-horário. Então, ao longo de todo esse condutor aqui, esse condutor que está sendo percorrido por uma corrente elétrica, ao longo de todo o condutor nós teremos linhas de campo e por esse ponto de vista aqui no sentido horário. Acontece que aqui no indutor, o que é um indutor? É basicamente um enrolamento de fio onde você dá várias voltas, né? São várias espiras, e por isso nós temos uma concentração desses campos aqui, que eles estão espalhados por todo o circuito, mas aqui existe uma concentração muito grande. A quantidade de espiras de um indutor, ela é diretamente proporcional à capacidade desse indutor. Então, se eu tenho o dobro de espiras, eu vou ter o dobro da capacidade. É uma multiplicação simples, né, que eu vou fazendo a cada espira que eu tenho a mais, eu vou aumentando a capacidade desse indutor. Então aqui, como eu tenho várias espiras, eu vou ter uma concentração grande desse campo e eu vou ter linhas de campo aqui, é basicamente um ímã, né? Nós teremos o sentido dessas linhas de campo aqui, elas vão variar de acordo com o sentido da corrente, mas é o que nós teremos aqui, né? Nós teremos basicamente um ímã
com polo norte, polo sul, ou o contrário, daí depende do sentido da corrente. Essa energia que está concentrada aqui nesse ponto, que está acumulada, ela, no momento em que eu tiro a alimentação dessa fonte aqui, por exemplo, ela vai ser descarregada. E aí, esse indutor aqui, ele acaba mantendo por um instante essa tensão da fonte, né? Então, se nós tínhamos aqui um sinal de tensão, essa tensão ela vai estar aqui também. E aí, quando eu desligo essa alimentação da fonte, o próprio indutor, ele vai manter o circuito energizado por um instante. Se eu tiver um contato aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho um contato aqui, eu abri esse contato, aqui não tem mais conexão, eu abri o contato. Nesse momento, esse indutor ele vai tentar se descarregar e não vai ter um circuito, não vai ter cargas aí para ele descarregar. Então, principalmente nessas circunstâncias aí de abertura, é onde nós temos um sinal, um pico de tensão muito grande. E esse pico de tensão aí ultrapassa na casa dos kilovolts, isso vai depender de vários fatores, né? Mas normalmente são valores muito altos. Inclusive, já mostrei isso aqui acontecendo aqui no canal, eu sacrifiquei um sinalizador de LED no desligamento de 6 contatores de corrente contínua, 6 contatores pequenos. No momento que eu desliguei esses contatores, o sinalizador queimou justamente por conta dessa descarga dessas bobinas, né? Como era mais de um contator, então se somou a potência dessas bobinas aqui e acabou queimando o sinalizador. Vou deixar esse vídeo aqui no card para que vocês possam acessar. Então é isso. Esse indutor aqui, ele armazena uma quantidade de energia e vai acabar devolvendo essa energia no momento em que ele é desligado. Quando eu alimento, inclusive, o que vai acontecer? Deixa eu fazer um gráfico aqui. Nós temos aqui o tempo e aqui a corrente no indutor. Olha só como é que é o comportamento da corrente. Ela vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, até que ela vai chegar, ela vai tender ao infinito. É lógico que não vai chegar no infinito, mas ela vai tender ao infinito. O que vai limitar essa corrente aqui? A resistência do cabo, a resistência do fio desse próprio enrolamento aqui e a resistência desse outro cabo. Ou seja, uma resistência muito pequena. Se é uma resistência pequena, a corrente é muito alta, né? Nós temos aqui praticamente um curto-circuito. Esse indutor aqui, essa corrente ela vai se elevar em forma de rampa, então ela se eleva de maneira devagar, mas vai chegar um momento em que vai chegar em valores muito altos, a menos que você tenha um resistor aqui para limitar esse indutor, mas senão vai chegar a valores muito altos. Por que ao contrário, por exemplo, se eu tiver um resistor, se eu trocar esse indutor por um resistor, no momento em que eu alimento a fonte, a corrente no resistor, ela vai imediatamente, fiz ao contrário aqui, imediatamente ela vai subir, tá difícil, imediatamente ela vai subir e vai chegar num patamar que ela vai parar de elevar. Ela vai subir ao máximo, instantaneamente ela vai no máximo e depois ela vai manter um patamar aqui, já que a fonte de alimentação está mantendo o mesmo valor de tensão, a resistência é a mesma também, então a corrente ela vai se manter linear. Tem alimentação, tem corrente, vai estar no máximo direto, cortei a alimentação, essa corrente cai a zero e é muito simples, né? No caso de um resistor é muito simples. No caso do indutor, nós não temos um aumento repentino, ela vai aumentando aos poucos. Por que isso acontece? Eu falei que aqui no canal tem um vídeo onde eu falo como que acontece a indução eletromagnética. Um dos vídeos mais importantes aqui do canal. Eu sempre sugiro que vocês assistam os vídeos antigos também, porque eu gosto de ir evoluindo aqui com os assuntos, né? Mas para que eu possa evoluir, eu preciso que vocês tenham entendido os conceitos anteriores. Então, por favor, assistam também os vídeos mais antigos aí. Esse vídeo, para falar a verdade, nem é tão antigo assim, mas eu falei como que acontece a indução eletromagnética. A indução eletromagnética nada mais é do que uma força contra-eletromotriz. É uma força que vai se opor à variação de campo aqui nesse indutor. Então, o campo que nós vamos ter aqui nesse indutor, ele vai ter como se fosse uma inércia, né? O que é inércia? Se eu tenho um objeto que ele tem uma caixa que ela está em movimento, ela está indo nessa direção, ela tende a permanecer nessa direção até que alguma outra força faça ela parar. Nesse caso aqui seria o atrito, né? Se eu estivesse arrastando essa caixa aqui, seria o atrito. Uma hora ia acabar parando. Mas se eu lançar essa caixa fora da nossa atmosfera, aí onde não tem gravidade também, no espaço, ela vai continuar se movimentando eternamente até encontrar a órbita de algum planeta. O que acontece agora se essa mesma caixa aqui, ela está parada, e o que eu tenho que fazer para que ela se movimente? Eu tenho que colocar ela em movimento através de uma força externa. Então eu vou empurrar essa caixa aqui para colocar ela em movimento. Então o que está parado tende a permanecer parado até que se tenha uma força externa que faça movimentar. E o que está em movimento tende a permanecer em movimento, a menos que alguma outra força também faça parar. Então essa inércia é basicamente uma oposição à variação do movimento, né? Se está movimentando, continua movimentando, se está parado, continua parado. É uma oposição à variação. Aqui a gente também tem uma oposição à variação, mas é uma oposição à variação do campo eletromagnético. Então esse campo ele vai tender a se conservar da maneira que está. Se eu iniciar uma corrente elétrica aqui nesse circuito, essa corrente vai gerar um campo aqui,
E esse campo ele tende a permanecer como está. Então vamos analisar segundo a segundo aqui nesse gráfico. Vamos supor que nós temos aqui 1 segundo, 2 segundos, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Vamos analisar dessa maneira aqui. No primeiro segundo eu cheguei num patamar aqui de campo eletromagnético. À medida que esse campo aqui ele se estabelece, a oposição, a força contra-eletromotriz que nós temos aqui é uma oposição à variação do campo. Então, à medida que, vamos supor que esse campo aqui ele se estabeleceu nesse patamar. Nós temos, aqui o gráfico é da corrente, mas o campo ele é proporcional, né? Então, vamos supor que ele se estabeleceu nesse patamar. E aí, nós temos, à medida que ele se estabeleceu, a força contra-eletromotriz ela deixa de existir. Ela só se opõe à variação. Então, no momento seguinte, como a força eletromotriz deixou de existir, esse campo vai tender a aumentar mais um pouco. Ele vai tender a aumentar mais um pouco. Mas, como ele está expandindo, então a força contra-eletromotriz, ela atua novamente. Só que esse campo, novamente, ele se estabeleceu. Ele está estabelecido aqui mais uma vez. Então, se ele está estabelecido aqui, a força contra-eletromotriz deixou de atuar novamente, né? Porque não tem mais variação. Só que como não tem mais força contra-eletromotriz, ele vai tentar subir mais um pouquinho. E assim vai acontecendo, é lógico, isso aqui não é segundo a segundo, eu só estou explicando dessa maneira para ficar mais simples de entender. Isso aqui acontece em tempo real. Essa corrente ela vai cada vez aumentando mais, porque a força contra-eletromotriz, ela vai, entre várias aspas aqui, né, ela vai aceitando o campo magnético, uma vez que ela só se opõe à variação. Ela se opõe à variação, não ao campo. Então, aos pouquinhos esse campo vai aumentando, a corrente vai aumentando também, e por isso que tem esse comportamento, então, em forma de rampa. Agora, imagina que nós temos aqui uma tensão senoidal. Essa fonte aqui de alimentação, ela não é mais positiva e negativa, ela é uma fonte de tensão alternada. Então, positivo aqui, negativo aqui. O que vai acontecer enquanto está no positivo? Vamos separar aqui, aqui nós temos um ciclo, né? Vamos separar o semiciclo positivo. Enquanto está no positivo, essa corrente aqui ela vai aumentar. Quando cair para o negativo, a corrente vai começar a diminuir e vai inverter aqui a polaridade, né? Então a corrente vai mudar de direção. E vai se comportar basicamente dessa maneira aqui. Se eu ficasse alternando aqui de positivo e negativo, vai se comportar basicamente dessa maneira aqui. Então a corrente, em um circuito de corrente contínua, essa corrente ela tenderia ao infinito. Aqui no caso da tensão alternada, ela vai se limitar nesse patamar aqui. Só que se eu pegar deixa eu até mudar a cor aqui do meu pincel. Se eu tiver uma frequência diferente aqui, que ela vai ter a metade da frequência. Então observe o que vai acontecer. Ao invés de eu ter um ciclo completo, eu vou ter meio ciclo só. Então, no período em que eu tenho um ciclo completo dessa frequência mais baixa, eu tenho 2 ciclos completos na frequência mais alta. Então, esse indutor ele vai ficar muito mais tempo se carregando. Ele vai ficar até esse patamar aqui se carregando. Então, a partir daqui que ele vai começar a cair. Então, essa corrente ela vai se comportar dessa maneira, chegando a um patamar muito mais alto. É por isso que, quando se diminui a frequência no indutor, a corrente dele aumenta, porque ele fica mais tempo se carregando. Então, à medida que eu aumento a frequência, isso aqui vai acontecer mais vezes, e por isso nós teremos uma corrente ainda menor, né? Frequências mais altas, correntes mais baixas. Agora, com esses conceitos bem estabelecidos, vamos voltar para a pergunta inicial aqui do vídeo, que é como o indutor atrasa a corrente em relação à tensão. Deixa eu mudar a cor aqui do meu pincel. Eu vou dividir o nosso ciclo de tensão em 4 partes. Vai ser então, aqui está o semiciclo positivo, né? Aqui o semiciclo negativo. Tá bem torto, mas é que estou fazendo à mão também. E aqui então metade do semiciclo positivo e metade do semiciclo negativo. Bom, vou mudar a cor mais uma vez aqui, vai ser azul. Azul eu vou desenhar a corrente no indutor. Isso aqui vai explicar então como que a corrente acaba ficando atrasada em relação à tensão. Bom, vamos pensar lá, vamos voltar para a corrente contínua. Aqui nós temos esse quadrante aqui onde nesses 2 primeiros quartos aqui, né, no semiciclo positivo, imagina que nós tivéssemos um quadrado aqui, ó. Imagina que essa, ao invés de ser senoidal, fosse quadrada. Como é que essa tensão aqui ia se comportar se fosse quadrada? Nós íamos ter uma tensão sendo mantida, portanto a corrente ela iria se levando até o ponto em que nós
teríamos aqui a tensão, né? Enquanto a tensão fosse positiva, nós teríamos essa corrente aqui se elevando. O que acontece? Esse aumento aqui ele seria perfeitamente linear, né? Seria retinho assim. Não está tão retinho, né? Mas enfim, seria retinho. Como nós temos uma variação dessa tensão, existe uma variação dessa corrente também. Ela tende a ir subindo, mas ela vai subindo de maneira um pouquinho diferente. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Seria algo parecido com isso aqui. Vou ver se consigo fazer um pouco melhor. Algo parecido com isso aqui. Nós teríamos no começo uma rampa um pouco mais em pé, um ângulo um pouco mais vertical, né? E depois esse aumento ele iria diminuindo, até chegar ao ponto que a tensão está tão baixa que quase não aumenta mais, está quase reto aqui. Então essa tensão iria se elevar bastante aqui no começo, depois iria se elevar menos. Como o capacitor ele ainda tem alguma carga, mesmo depois quando a tensão está em zero, né? Teoricamente aqui não deveria ter corrente mais. Porém, o indutor ainda tem carga, e essa corrente mesmo indo em direção ao negativo aqui, ela tende a polarizar esse indutor de maneira contrária, né? Como ele tem uma carga ainda nele, ele consegue manter por um tempo. Consegue manter por um tempo essa tensão, essa corrente, na verdade. Então, por algum tempo vai estar dessa maneira. Mas aí, aqui a tensão ela já está no seu pico máximo, já acabou a carga do indutor, ele não tem mais carga. Então, a tendência é que ele copie o formato da tensão, né? Nós teríamos, aqui nós temos corrente zero, portanto o indutor está descarregado, mas temos tensão máxima. Então vai carregar rápido e depois vai diminuindo esse ritmo, né? Começa a carregar mais devagar. A corrente, na verdade, essa rampa aqui ela é bem inclinada, porque a corrente é alta, depois essa corrente começa a diminuir um pouco, ao ponto que quando chega aqui ela já não está tão alta mais. E o que aconteceu aqui no semiciclo, passando do positivo para o negativo, vai acontecer aqui também do negativo para o positivo. Então nós teremos uma corrente que ela vai basicamente copiar o sinal de tensão, porém sempre um quarto de ciclo atrasado. Ó, aqui nós temos vou fazer aqui o ponto inicial, ponto 1. O ponto 1 é a tensão no máximo. O ponto 2, a tensão ela já foi a zero, mas a corrente está no máximo. No ponto 3, a tensão está no máximo de novo e a tensão foi a zero, só que agora no semiciclo negativo, né? E a corrente aqui no ponto 4 aqui, nós temos a corrente a tensão passando pelo zero novamente, enquanto que a corrente está no máximo. Então, reparem que isso aqui, excluindo esse ponto aqui, que é o ponto onde se está energizando o indutor, ele não tinha carga, ele não estava polarizado. Reparem que nesse ponto ele não estava polarizado. Aqui já é um comportamento um pouco diferente, porque ele estava polarizado, só que com sinal trocado, né? Então, aqui seria um ciclo novo, né? É um ciclo novo, né? Aqui nós temos um ciclo completo, aqui nós temos o segundo ciclo completo. Então, reparem que aqui o comportamento é um pouquinho diferente. Então, vamos excluir esse primeiro quarto de ciclo aqui, vamos começar daqui, né? Reparem que a corrente copia a tensão, só que sempre um quarto de ciclo atrasado. Esse é um comportamento padrão nos indutores. É sempre um quarto de ciclo atrasado em relação à tensão. Aqui nós temos um circuito puramente indutivo, então o atraso aqui é de exatamente um quarto de ciclo. Mas na indústria, quando você vai ter cargas indutivas e resistivas também, não vai ser puramente indutivo, aí esse atraso vai ser muito menor. Pessoal, e aquele conceito de que o indutor é o contrário do capacitor, como se fosse o antídoto do outro, é muito superficial, né? Você que trabalha com elétrica industrial precisa entender como que acontece esse processo, né? Como que o indutor atrasa a corrente, eu já expliquei nesse vídeo, mas no próximo vídeo eu vou explicar como que o capacitor atrasa a tensão. Então se inscreve aí, ativa o sino de notificação para ser avisado quando esse vídeo for publicado. É legal ter esses entendimentos com uma analogia assim mais simples, é bacana para ser iniciado no tema, mas você que trabalha com elétrica industrial, é muito bacana que você consiga entender como que funciona a dinâmica aí, tanto de capacitor quanto de indutor. Falei aqui no canal algumas vezes que um deles armazena energia no período oposto do outro, então até fica fácil de mais ou menos imaginar, mas eu vou explicar isso mostrando a senoide de tensão, vou mostrar como que acontece cada processo, você vai entender e tudo vai ficar mais fácil, principalmente no que é relacionado à correção de fator de potência. Então se inscreve e ativa o sino de notificações para não perder nada. E se puder também, deixa o like, deixa um comentário também, fala o que você achou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa com ele ou não.